Olá! Hoje nós vamos então terminar o capítulo 35, né? Então, vamos lá. Tu não ficarás sem a tua vingança, disse Lucano a Ramo, preparando-se para remover as ataduras de seus olhos cegos. Tenho a palavra do procônsul romano, dada ontem, de que prenderia o marido de Gata e o entregaria à justiça. Estendeu as mãos delicadamente para as ataduras, mas Ramo afastou a cabeça daquele toque delicado e sua grande boca retorceu-se. Lucano recuou e ficou apavorado quando viu uma lágrima rolar de sob o pano. Que é isso? Interrogou consternado. Ramo agarrou-lhe a mão, articulando silenciosamente em seu desespero. Não chores, falou Lucano assustado. Magoarás o que resta de teus olhos. O belo quarto que Tubo destinara a seus hóspedes brilhava com a luz do sol. Lucano, sacudindo a cabeça diante de sua própria falta de consideração, puxou as cortinas sobre as janelas. Depois recordou-se, sentindo o coração abater-se, de que Lucano jamais tornaria a ver o sol. Voltou-se para o servo e viu as lágrimas que corriam. Pôs a mão na testa dele. Não chores, tornou a dizer em voz sussurrante. Depois, mais alto, falou. Pensas que me dá prazer imaginar que mesmo aquele camponês que destruiu teus olhos deve sofrer pelo que fez? Compreendes que eu só desejei que ele aprendesse que não se podem fazer essas coisas aos inocentes, que ele não pode impunemente devastar o lar de um homem, que não pode prejudicar os que não o prejudicaram. Ele será homem melhor depois de levar alguns açoites, depois de passar algum tempo atrás das grades. A lei é a lei. Voltou para Ramo, que mais uma vez agarrou-lhe a mão. Turbo, humildemente animado, entrou no quarto. Ah, as ataduras vão ser retiradas hoje, disse ele, dando, ao passar, pancadinhas amistosas nas costas de Ramo. Olhou significativamente para Lucano e inclinou-se. Parecia oprimido. Senhor, continuou no murmúrio, o próprio procônsul, o procônsul romano, espera aí fora para dizer-te uma palavra. Trá-lo aqui, respondeu Lucano. Quero que ele veja por si mesmo o que pode ser feito sob a sua jurisdição e o que pode ser consertado só depois de insistentes pedidos. Seu tom autoritário fez com que Turbo tornasse a se curvar. Mandarei meu melhor vinho, exclamou ele ansiosamente, e vinho para seus centuriões no pátio. Parou. Achas que o nobre procônsul honrará esta casa? O procônsul romano, disse Lucano ambiguamente, apreciará qualquer coisa de valor. Lucano quase esquecera o procônsul. Com um toque tão leve como o de uma pluma, começou a remover a espessa atadura
dos olhos feridos. Tentava ignorar o lento escorrer das lágrimas que deles vinham. Esperava apenas que a ferida estivesse curada, que não existisse infecção. Mas suspirava, sabendo que a luz diminuída revelaria olhos afundados, pálpebras murchas e pupilas para sempre destruídas. Ah, murmurou, se eu pudesse dar-te um dos meus olhos, meu querido ramo, eu o arrancaria de sua órbita para colocá-lo na tua. Peço apenas que não sofras dores daqui por diante e que consigas te resignar. Resignação com uma fortuna, mesmo sem olhos, pode ser uma recompensa, disse uma voz suave junto de Lucano. E ele voltou-se para ver o procônsul que ali estava, sorrindo agradavelmente. Cumprimentos, nobre Lucano. Trago-te excelentes notícias. Bom, falou o médico, as sobrancelhas franzidas e voltando ao trabalho. Poderás ver que isso é coisa das mais delicadas. Estou com a esperança de que os olhos de ramo estejam cicatrizados e que não exista qualquer inflamação. O procônsul quedou-se numa atitude elegante e apertou os lábios, enquanto olhava para o negro. Todo aquele ardor por causa de um miserável, de um desgraçado sem nacionalidade, que pouco mais era do que um escravo. Esses gregos, era impossível entendê-los. Naturalmente, havia a lembrança de Tucídides, de Xenofonte, de Ésquilo, que consideravam todos os homens valiosos. E Deus, todo misericordioso, amando todos os seus filhos. Mas aquilo não passava de filosofia. Os homens lidavam era com a matéria bruta da vida. E só durante o repouso, com um vinho como aquele, é que se poderia falar nesses nobres assuntos virtuosamente e congratular-se consigo mesmo pela sua sensibilidade. Ah, sim, disse ele, entreguei o camponês à justiça, meu caro Lucano. Os magistrados informaram-me hoje que quando ele lhes for apresentado, ordenarão sua execução. Além do mais, e isso alegrará o teu servo, suas terras e seu dinheiro serão confiscados e entregues à vítima em recompensa. Lucano teve um sobressalto violento e Ramo, deitado em sua cama, sentou-se de repente, torcendo as mãos. Execução! Exclamou Lucano. Eu te pedi justiça, não assassinato. O procônsul não estava acostumado a ouvir ninguém falar-lhe dessa maneira, muito menos um grego. Fechou o rosto, furioso, para Lucano. Não me fales dessa maneira, filho adotivo de Diodoro Cirino, disse-lhe a voz fria. Podes ser um médico e cidadão de Roma, o herdeiro de uma fortuna romana, pois disso me informaram ontem. Mas eu sou romano. E eu sou um homem, exclamou Lucano, o rosto sombrio. E que é um romano, afinal?
senão um homem também. Ah, terei que aparecer diante dos magistrados. Então direi o que devo dizer, que a justiça deve ser temperada pela misericórdia. O procônsul sorriu, tornou a bebericar o seu vinho. Foste tu, caro Lucano, quem me perseguiu como uma sombra, pedindo o castigo do camponês. Agora recuas. Lucano apertou as mãos e olhou angustiado para os olhos zombeteiros do procônsul. Sim, disse ele, pedi justiça, acreditando que se tratasse de alguns açoites e umas tantas semanas na prisão. Isso, porém, é monstruoso. O procônsul levantou as sobrancelhas, cuidadosamente depiladas, sob o remate de seu elmo bem trabalhado. Vê o que deseja o teu servo, disse. Não. Perdão, gente. Perdão. Vê o que deseja o teu servo, disse. Não sentes que ele está puxando o teu braço? Com toda a certeza, não queres ignorar alguém que te é tão precioso. Recostou-se a uma coluna de ônix, os olhos faiscantes de jovialidade. Lucano ainda contemplou-o por um momento. Depois voltou sua atenção para Ramo, que forçou a se deitar novamente. Acalma-te, falou severamente. Não deves debater-te. Isso pode causar-te dores, mas a dor será de curta duração. Relanceou os olhos para o procônsul, por cima do ombro. Peço-te que esperes até que eu complete este trabalho. Eu tenho apenas 20 gregos insistentes à minha espera, disse o procônsul. Isso não tem importância, naturalmente. Uma casa encantadora. Estive observando-a. Ah, quando chegará o dia em que escravos e camponeses e homens de trabalho pesado consigam adquirir maravilha igual? Lucano não lhe deu resposta. A última atadura manchada de sangue estava agora em seus dedos suaves. O procônsul, de súbito interessado, esticou o pescoço. Lucano aspirou profundamente o ar. Depois, retirou o derradeiro pano. Fechou os olhos para não ver a horrorosa ruína no mesmo momento. O silêncio rodeava-o e sua testa porejava suor. Ninguém se moveu. E então o procônsul disse: Ora, mas o escravo nada tem de mal nos olhos. Que tolice é esta? Imediatamente os olhos do médico abriram-se. Olhou para Ramo, que lhe sorria radiante. Os grandes, límpidos e negros olhos estavam perfeitos, brilhantes e sem qualquer cicatriz. Lucano, trêmulo, curvou-se para o negro, pestanejando, para afastar o enevoado de seus próprios olhos. Estava incrédulo. Não podia acreditar numa coisa daquelas. Agarrou o queixo de Ramo em seus dedos suados e movimentou-lhe a cabeça de um lado para o outro. Correu a abrir
para trás as cortinas. Seus joelhos estremeciam. Voltou para o leito e ficou a olhar os olhos que se levantavam para o seu rosto, sem poder acreditar no que via. A habilidade médica não podia ter realizado tal coisa. Mais uma vez ele se enganara. Recordou-se da peste, do câncer de Cálias, de outros casos estranhos que atendera, e agora havia aquilo. Gritou para Ramo: "Podes ver-me? Em nome de Deus, podes ver-me, meu amigo?" Ramo confirmou com um movimento de cabeça. Estendeu a mão e tocou a de Lucano, e uma luz pura irradiava de seu rosto. Ergueu então a barra das vestes do médico e beijou-a, como quem beija a barra da veste de um deus, encostando a cabeça à anca de Lucano, como uma criança. "Eu te digo", falou Lucano através de lábios gelados, "que vi os olhos dele. Sou um médico. Aqueles olhos estavam diminuídos, rasgados, sangrando. A pupila se havia retraído, desaparecendo. O fluido vital se escapara deles. Ele estava cego." O procônsul deixara de rir. Recuou alguns passos e olhou com medo para Lucano. O médico estava frenético. "Ele estava cego", gritava. "Conheço a cegueira quando a vejo. Isso não podia ter acontecido." "Feitiçaria", murmurou o romano, recuando um pouco mais. Tossiu, relanceou os olhos para o anel de Tibério na mão de Lucano e parou. Depois disse: "Meu caro Lucano, bem sabes quanto os gregos são sensíveis à feitiçaria. Aconselho-te que deixes Atenas o mais discretamente possível. Eu, como romano, estou acima de superstições, mas tenho que administrar este maldito país e não quero transtornos." A cabeça de Lucano remoinhava, com ruídos confusos e relances de luz. Correu para o procônsul, levou a mão ao braço dele, mas o romano, assustado, recuou. "O camponês", disse Lucano. "Que vai ser do camponês, depois de eu me ter enganado dessa maneira terrível?" "Tratarei de que seja solto, depois de passar um mês na prisão, por assaltar o servo de Lucano, prejudicar-lhe a casa e incitar levantes", disse o procônsul, e fugiu dali. O som de suas sandálias apressadas levantava ecos. Turbo entrou timidamente. "Senhor", disse ele, "o nobre procônsul correu para fora desta casa como se as fúrias estivessem a persegui-lo. Tê-lo-ei eu ofendido de alguma forma?" "Não", disse Lucano, abstraído. Apontou para Ramo. "Tu vês que ele não está cego, Turbo. Eu tinha me enganado de uma maneira terrível. Não sou um bom médico. Engano-me demais. Contudo, estou feliz por me haver enganado." Turbo aproximou-se de Ramo e olhou para os olhos sorridentes dele. Fixou então
os seus em Lucano. Ramo ergueu-se da cama, levantou as mãos acima da cabeça, as palmas juntas, trouxe-as ao peito e prostou-se aos pés de Lucano. Meu pobre amigo, disse o médico em voz trêmula, dei-te tantos dias de sofrimento por dizer-te que estava cego. Peço-te que me perdoes. Ah, Lucano, Lucano. Né? Bom, assim terminou esse capítulo, dessa maneira milagrosa. Bom, volto no próximo vídeo para continuarmos a nossa história. Espero vocês, tá bom? Vocês, com a sua presença amiga, e também com o seu like, né? Seu comentário, seu compartilhamento do canal e tudo mais, tá bom? E vocês levem daqui o meu abraço e o meu muito, muito, muito obrigada. Tchauzinho.